Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu amigo Sandro Soares me pediu para eu aproveitar que estamos ainda no mês de setembro e falar sobre o suicídio. E dentro da proposta do canal, é óbvio, né, de desmistificação, desmitificação e propagação, né, compartilhamento da compreensão profunda das leis da existência, eu acho que está dentro, muito dentro, né, da proposta do canal. E é muito importante que a gente tenha uma visão um pouco mais profunda sobre o que realmente significa, né, tirar a própria vida. Mas é importante já começar definindo o que é vida. Temos falado já constantemente, desde o começo do canal, que a vida não cessa com a morte do corpo físico e principalmente, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, a consciência sobrevive à morte do corpo físico. A consciência não cessa. A consciência é a fonte criadora do corpo físico e não o contrário. Não é o corpo físico que cria a consciência. Então, o grande erro de interpretação que uma pessoa comete com relação à vida é esse, de achar que ela cessa, de achar que a consciência cessa com a interrupção da vida física. A vida física é um porém na existência de um ser, é um detalhe. Eu tenho dito constantemente, né, que o tempo é um corte no sempre. Tudo que existe é o sempre, o agora, o eterno. Então nós somos eternos. E então o desconhecimento das leis existenciais, né, quais as leis que nos regem, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? Essas respostas, essas perguntas, na verdade, deveriam ser o propósito de toda e qualquer existência humana, da minha, da sua, que está assistindo aí. Dedicar a vida à verdade da existência. Mas é um fator que deve ser respeitado, é o fator depressão, né? O que leva uma pessoa, na maioria dos casos, a pessoa não deseja terminar com a vida física, ela deseja terminar com a dor. Infelizmente isso não vai acontecer. Se ela tivesse um conhecimento um pouco maior do que é a vida, do mecanismo, né, que insufla a gente, né, com energia vital, nada é feito fora da inteligência universal. Você vê a inteligência para onde quer que você olhe, inclusive para dentro de você. Seu organismo é inteligente, trabalha independentemente da sua vontade, da sua decisão. Hoje o meu organismo vai trabalhar, não existe isso, né? Cada célula cumpre com a sua função. Mesmo em casos de doença, como já falei em outras oportunidades, a doença é um corte na saúde, né? A saúde é a verdade, a doença é um corte na saúde momentâneo. E muitas vezes, num âmbito maior, a doença tem a função de cura. A própria doença é a cura num âmbito mais elevado. Tudo isso a gente não sabe, porque ninguém nos ensina. Nos ensinam coisas inúteis, nos ensinam a andar como os porquinhos, fuçando na lama, né? E a gente não tem noção nenhuma do que a gente está fazendo nesse mundo. E a depressão, ela acontece por causa desse erro de interpretação do que seja a vida,
da falta de conhecimento dos elementos que nos trazem a este mundo físico, né? Essa injeção de tônus vital, de vitalidade, né? Quando a gente se programa de vir para o plano físico mais uma vez, existe uma programação dos eventos principais que vão direcionar a nossa vida para despertar as nossas más tendências e boas tendências que a gente já traz latentes, né, de outras existências, como o vitimismo, como a tendência à frustração, à decepção, né, e a própria tendência ao suicídio também é uma das más tendências que a gente traz. Então, nós escolhemos vir num ambiente que vai nos proporcionar situações extremamente desagradáveis, que vão nos machucar, que podem nos levar à depressão e que podem nos levar à decisão do suicídio também. Nada acontece por acaso, tudo acontece de forma inteligente. E se você recebeu, um de nós recebeu um influxo de energia vital para viver 80 anos, 90 anos, experiência após experiência, experiência após experiência, mesmo sendo desagradáveis essas experiências, e a gente interrompe isso com 45, por exemplo, todo aquele resto de energia vital permanece conosco, porque é uma energia muito poderosa. Então essa energia não se dissipa da noite para o dia. E uma das coisas que acontece, e aqui não é uma questão de crença, não estou pedindo para você acreditar em nada, se você quiser experimentar, vá às fontes que já estudaram sobre isso e tal, existem muitos elementos, inclusive comprovatórios dessas situações. O nosso corpo físico funciona como uma esponja. Ele absorve a maior parte do impacto, vamos dizer assim, 95% do impacto negativo das nossas negatividades, das nossas emoções descontroladas, dos nossos pensamentos negativos. Enquanto estamos nesse plano físico, o nosso corpo humano funciona como uma esponja desse bombardeio psíquico negativo que a gente... Por isso que a doença somatiza, né, no corpo. A doença é uma condensação de todo esse negativismo que a gente vem trazendo, inclusive de outras vidas e dessa vida também, né? Então condensa num câncer, condensa, enfim, em doenças crônicas, né? Enfim. Então, o nosso corpo é um mata-borrão, né? Ele absorve grande parte de todo esse lixo emocional que a gente, de todo esse veneno, melhor dizendo, esse veneno emocional. Uma vez que você elimina o corpo físico antes do prazo, falando, né, de forma bem popular, o tempo restante de energia vital vai sobrar, vai ficar latente, e ele é seu, ele não é de mais ninguém. A vida sempre é sua, ela não é transferível. Nada é transferível, nem responsabilidade, principalmente responsabilidade. A vida é a sua responsabilidade. Não pense que você não escolheu vir aqui, você escolheu vir aqui. Se você for procurar, você vai descobrir as razões. O caso é que você só diz assim, mas eu não me lembro, e fica por aí, preguiça total. Então, mova-se, vá em busca da resposta. Então você vai ficar com uma sobra de energia vital sem o corpo físico. E é isso que a maioria das pessoas não entende, né? Por não buscarem a verdade, por não procurarem aprender sobre as leis existenciais, as pessoas acham que terminando com a vida física vai ser só nada, né? Não. Para vocês terem uma ideia, imaginem um nervo exposto, né? Você tem uma regiãozinha bastante sensível nossa aqui nessa região, na parte de trás da mão, que às vezes sem querer você bate
E não precisa bater forte, você dá uma pressionadinha e dói pra caramba, tá? Agora você imagine um nervo exposto, doendo terrivelmente por 40 anos, 45, né? Embora a percepção de tempo seja uma, né, aqui no corpo físico e outra no astral. É horrível. É isso que muitos videntes descrevem e muitas pessoas entendem errado também isso, né? Dizendo que há uma região, né, um vale de suicidas, né, do outro lado, ou isso é tudo semântica, são formas de explicar, né? Eu já falei isso em outras oportunidades, inclusive quando eu gravei o vídeo sobre o filme Nosso Lar, né? Isso não quer dizer que exista o Vale dos Suicidas para todos os suicidas, não é o médium, o vidente na ocasião visualizou dessa forma, assim como Dante Alighieri, no século XII, descreveu o inferno, né, com os seus níveis, né, com todos os seus níveis descendentes e tal. Foi uma visão muito particular dele sobre algo que ele viu, né? Então tem muito a ver com isso. Então não leve esses ensinamentos, você não pode levar ao pé da letra. Existe um vale dos suicidas, existe um vale do sexo, existe nosso lar para todo mundo, né? Existem colônias, existem alguns vales suicidas, mas isso não é para todo mundo igual. O que importa, isso não importa nem um pouco. Não é por medo que você vai evitar o suicídio, não pode ser por isso. Tem que ser pela descoberta. E o pior, que acontece uma coisa, eu já expliquei diversas vezes a respeito do karma, então se você quiser, não é o assunto de hoje, mas se você quiser saber mais, né, procure os vídeos sobre karma, porque existe muita mistificação, óbvio, né, e mitificação a respeito do karma. O que está no senso comum, o que está aí na memória popular, não tem nada a ver com karma real, né? Então, o que acontece? Cada vez que a gente vem nesse plano, a gente vem com nós temos um carnê de dívidas, vamos dizer assim, por erros que a gente cometeu no passado, erros de interpretação, né? Males que causamos a outras pessoas e tal. Então a gente divide esse carnê, né, parcela por parcela, porque você não tem como pagar tudo numa vida só. Tem que vir em várias oportunidades, né, quitando essas dívidas. Então uma grande parte das nossas dificuldades tem a ver, não é tudo. Não há um determinismo aí, mas tem muito a ver com esses erros. Então, às vezes, a nossa vida não vai para frente numa determinada área, como a gente gostaria, porque a gente vem trazendo essas amarras do karma aí. Há como sair disso também, mas não é o tema de hoje. O que acontece é que, quando nós cometemos suicídio numa existência, além de não ter quitado o que era para quitar de karma, que era o nosso combinado, a gente vai assumir um karma gigantesco, que é o karma que é o maior de todos, na verdade, que é o maior atentado que se possa cometer contra a vida é tirar a própria vida, né? Claro que tem a natureza é inteligente, como eu disse para vocês, então sempre tem uma medida aí de consciência, inconsciência, qual o seu nível de consciência, qual o seu nível de inconsciência. Existe uma regulação, né, natural. Não é alguém que está dizendo, vamos botar na balança aqui, isso são formas figurativas só de representar essa lei, né? Mas a lei é uma lei física, é uma lei que funciona inteligentemente sempre, né? Como tudo na natureza, tudo no universo é baseado na inteligência, né? Então toda vez que a gente sai fora dessa inteligência, dessa lei, né, a gente está cometendo erros, né, nós estamos lesando a vida, pura e simplesmente. Tanto se nós atentamos contra a vida de outra pessoa, como principalmente as nossas próprias vidas. Então há muita coisa que o suicida não sabe,
que a sua dor vai aumentar exponencialmente, multiplica por 1000 um nervo exposto. Então, se está doendo agora, imagina depois, vai doer muito mais ainda, porque você não tem mais o corpo físico para absorver toda essa negatividade e você vai ter que se defrontar com todos os seus monstros. Esses monstros que agora no corpo físico a gente procura se distrair para não enfrentá-los, uma vez sem o corpo físico não há distração, é instantâneo. Tá tudo ali. É isso que muitos autores descrevem como o inferno, né? O inferno, como ele é descrito, ele não existe. São os autores que descrevem dessa forma. E a maioria das pessoas, assim como o inferno de Dante, né? A maioria das pessoas pega isso no sentido literal e comete esse erro repetidamente, tanto com o inferno de Dante quanto agora, nos últimos 150 anos aí, com o advento do Espiritismo, né? As pessoas tendem a pegar as explicações no sentido literal. André Luiz falou do nosso lar, então é nosso lar para todo mundo. Não, não é assim que funciona. Cada um se coloca no plano existencial correspondente a ele ainda em vida. Não é por causa do meu corpo físico que eu estou aqui, exatamente aqui agora. Eu já estou na dimensão de consciência onde eu sou compatível. Se é com tristeza, eu estou numa dimensão de tristeza, convivendo com seres tristes, deprimidos, desesperados. Se a minha consciência é uma consciência já mais voltada para as altas vibrações de alegria, de felicidade, de fé, de contentamento, de plenitude, então eu já estou nessa dimensão. É só meu corpo físico que está aqui, aonde eu posso ser visto por todos, mas a minha consciência está sempre nessa dimensão, convivendo com os seres correspondentes. Então, infelizmente, o suicídio não é solução, não resolve nada, uma vez que você vai sofrer ainda mais, porque não tem mais o mata-borrão, né? O corpo físico. É preciso se ter um respeito muito grande, gigantesco pela depressão. A depressão acontece quando a alma está doendo. A depressão acontece quando nós nos desviamos tanto da realidade do ser, quando nós nos afastamos tanto da nossa fonte criadora, da nossa essência, do nosso ser, que a gente já não sabe mais encontrar o caminho de volta. É preciso ter muito respeito com a pessoa que tem a tendência suicida. Não é brincadeira, não é algo julgável, não há razão para julgar a pessoa que está vivendo nesse inferno pessoal, inferno no sentido de estado de ser, porque é realmente um inferno, é uma escuridão total, onde a gente não vê saída, a gente não vê luz, a gente entra no vitimismo e não adianta julgar, dizer a pessoa é vitimista, não adianta julgar. É preciso compreender, e só aquele que vivenciou isso em si mesmo, que compreendeu a si mesmo, é que compreende o outro que está vivenciando essa realidade. O objetivo desse vídeo não é doutrinar, obviamente, né? Quem me conhece sabe que eu sou contra qualquer tipo de doutrinação. Eu sou a favor, como sempre digo, de estimular, assim como eu estimulo a mim mesmo através da minha vontade, estimular as outras pessoas através das suas vontades a viverem uma vida de busca pela verdade, a dedicarem as suas vidas pela busca da verdade, porque essa vida termina, a vida física, né? Ela termina, e se você não tiver cumprido
uma boa quantidade, né, resolvido uma boa quantidade das más tendências que você trouxe nessa vida, você vai estar numa próxima ainda pior. Então a hora é agora, é aqui e agora. A vontade diz, eu vim para resolver. O que é que eu tenho que resolver? Quais são os elementos, quais são as minhas más tendências que eu preciso curar? Vamos lá, a vontade diz isso. A mente diz outra coisa. A mente se vitima, a mente diz eu não posso, eu não sou nada, eu não tenho força, mas a vontade diz vamos lá, eu quero me curar. Se é ruim estar aqui, imagine estar aqui inúmeras vezes por falta de vontade de se curar. E o sistema, eu não digo isso de uma forma paternalista, condescendente, o sistema é a grande causa dos erros de interpretação que a gente comete, né? Que nos levam. O sistema é a grande causa do suicídio, sim, não é a vida. Precisa entender-se o que é a verdadeira vida, também já gravei outros vídeos sobre isso, você pode procurar lá na playlist. O que é vida, né? Vida não é sistema, vida não é pagar boleto, vida não é casar, ter filhos, aposentar, ter um bom emprego, nada disso é vida. No máximo, isso faz parte de uma vida. Se você está equilibrado, em harmonia, em paz consigo mesmo, e isso fizer parte da sua vida, isso faz parte da sua vida. Mas se isso for prioridade, você não está vivendo. A prioridade é a paz, a prioridade é o autoconhecimento, é estar bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, você não está vivendo. Se você não aprendeu a ser presente, né, você não está vivendo. Se você segue a onda, você não está vivendo, você está vegetando, adormecido, hipnotizado pelo sistema. Então o sistema é o grande causador, sim. Ah, vamos derrubar o sistema, vamos pegar machados, foices, né, enxadas e sair para derrubar o sistema. Não. Isso já foi tentado ao longo da história. Qualquer livro de história, por mais fracos que sejam os livros de história, a história oficial está muito longe da história real, mas enfim, mesmo assim, qualquer livro que você pegue vai te mostrar que as ideologias não funcionam. Não é do lado de fora que a gente vai derrubar o sistema, é do lado de dentro, é quando você perder o interesse pelo sistema naturalmente, através do autoconhecimento, através da ampliação da sua consciência, da sua compreensão profunda. Quer dizer, quanto mais o alcance da sua consciência, menos interesse você tem por qualquer coisa que o sistema tem a oferecer, porque você percebe a enganação logo de cara. Eles te oferecem de tudo. Tá aí o celular para provar hoje em dia, a nossa geração pôde conhecer, né, e as próximas gerações aí, como é fácil. Todos os aplicativos são desenvolvidos de forma a te causar vício, a te deixar viciado. Isso é deliberado. Então é um modelo que vem sendo usado na humanidade já há milênios. Agora ali tem um vídeo que recém saiu, O Dilema das Redes, na Netflix, um documentário de 1h30 que eu sugiro que assistam, que mostra ali o que está sendo mostrado ali, que é feito com relação às redes sociais, a todas elas, né? É o que vem sendo feito sistematicamente na história da humanidade há milênios. Não é de agora. Agora, pessoas estão voltando esse conhecimento para as redes sociais, para os aplicativos, para deixar você viciado neles. Mas isso vem acontecendo há milênios. O sistema te deixa viciado e dependente nele. E aí te deixa deprimido quando você não consegue, quando você se compara com tudo aquilo que o sistema mostra, as celebridades, os atletas, e tudo. A moda, né? Essa beleza fabricada, idealizada, e você não consegue alcançar aquilo, então você entra em depressão e você se suicida porque você se acha incompetente, quando você é a pessoa mais poderosa do universo.
assim como eu. Esse cantinho de universo que nós fomos colocados agora, que é o mundo físico, é o mundo da criação. Você não entendeu ainda que você é uma usina criadora. Você está criando seres reais, coisas reais, o tempo todo, com o seu pensamento, com suas emoções, com seus sentimentos, e você não se deu conta ainda. Quanto mais densas são essas criações, pior é a sua vida e mais difícil é a sua vida, porque essas criações são suas, intransferíveis. Você é responsável por elas e elas estão aí cobrando de você, agarrados na sua perna, e você não consegue andar, mas elas são suas. Então, o que leva uma pessoa a interromper a própria vida física é a falta de conhecimento do que é a verdadeira vida, do que vem a ser realmente vida, que não tem nada a ver com o sistema. Eu sei que não é tudo sobre o assunto, né? Precisa muito mais. Eu espero que esse tantinho aí tenha ajudado algumas pessoas de alguma forma a entender, né, o processo da vida. A consciência independe do corpo físico. Terminando com o corpo físico, a consciência permanece. A personalidade, inclusive, permanece, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, naquilo que nós chamamos de alma, que os gregos chamavam de psique, né? Hoje chamamos de psique. Essa psique é independente do corpo físico. O corpo físico, ele é uma ferramenta útil para outras coisas, mas a consciência, ela se utiliza do corpo físico para desempenhar essas funções que somente aqui no plano físico a gente pode, principalmente em relativas aos 5 sentidos, né, que só aqui a gente pode cumprir. Mas isso não significa que com o término do corpo físico a consciência termine, ela não termina, e a dor potencializa, a dor aumenta. Espero que seja útil para quem estiver me assistindo aí. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ter algo que te interesse. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também está na descrição logo abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.